Imagine isto. O ano é 1845. O ar na Louisiana é pesado e úmido, como um pano quente e úmido pressionado contra o seu rosto. Você é Miriam, uma mulher escravizada, conhecida pela sua cozinha, especialmente pelos seus guisados ricos e espessos. Mas esta noite, o guisado é diferente. Ele ferve lentamente no fogão, espesso e escuro. Lá dentro, algo macio e pálido flutua, algo que se parece demais com uma parte de um rosto humano. Um cheiro terrível enche a cozinha, não de ervas ou carne, mas de outra coisa, algo profundamente errado. O cheiro rico e doce dos campos de cana-de-açúcar lá fora não consegue cobrir este cheiro maligno. Esta é a verdadeira história de Miriam, uma mulher levada além de todos os limites. Ela cozinhou os olhos da sua senhora num guisado. Antes de aprofundarmos esta história sombria, por favor, diga-nos de onde está a assistir nos comentários. E se considera estas histórias importantes, certifique-se de subscrever o nosso canal. A nossa história passa-se numa grande plantação de açúcar no fundo das terras quentes e verdes da Louisiana. A grande casa, com os seus altos pilares brancos, parecia bonita de longe. Tinha varandas amplas e parecia pacífica. Mas esta beleza era uma mentira. Esta casa foi construída sobre a dor e as lágrimas de pessoas escravizadas. Os campos de cana-de-açúcar estendiam-se, altos e verdes. Eles sussurravam ao vento, mas a sua beleza escondia uma verdade terrível. O sol batia forte, tornando o trabalho árduo e interminável. O ar sempre cheirava a açúcar doce e também a terra úmida, às vezes com um leve toque de suor humano e medo. Este lugar não era apenas uma fazenda, era uma prisão. Miriam vivia e trabalhava aqui. Era uma escrava doméstica com cerca de 30 anos. As suas mãos eram fortes e hábeis. Sabia como fazer os pratos mais sofisticados para o senhor e a senhora. A sua cozinha era o seu mundo, um lugar de calor e facas afiadas, um lugar onde tinha um pequeno poder sobre o que criava. Mas este poder era apenas para o prazer dos seus proprietários. Nunca provou os alimentos ricos que cozinhava. O seu estômago permanecia vazio enquanto servia pratos repletos de refeições deliciosas. O senhor Elias Thibodeau era um homem corpulento, sempre barulhento, sempre exigente. Mas era a senhora, Ofélia Thibodeau, quem trazia o verdadeiro medo. Era uma mulher magra, com um rosto afilado e olhos azuis claros e frios. Estes olhos estavam sempre a observar, sempre a julgar. Miriam sentia-os nas suas costas enquanto cozinhava, nas suas mãos enquanto limpava. Os olhos de Ofélia pareciam ver tudo e sempre encontravam falhas. Eram como dois pedaços de gelo a gelar a alma de Miriam. Ofélia encontrava alegria em pequenas crueldades. Ela fazia Miriam trabalhar horas extras sem motivo. Zombava das roupas simples de Miriam. Falava da família de Miriam como se fossem animais. Miriam tinha uma luz na sua vida, a sua jovem filha, Elara. Elara tinha apenas 6 anos. Tinha olhos suaves e gentis, tão diferentes dos de Ofélia. Elara era a razão de Miriam para continuar, a sua razão para encontrar um pequeno pedaço de esperança a cada dia. Miriam escondia comida para Elara. Contava-lhe histórias tranquilas à noite, sussurrando contos de liberdade e bondade. Ensinava a Elara que o seu espírito era dela, mesmo que o seu corpo não fosse. Os olhos de Elara, cheios de admiração,
eram um lembrete constante para Miriam da bondade que ainda existia no mundo. Miriam protegia Elara ferozmente, sabendo que ela era a única coisa que realmente lhe pertencia. Mas Ofélia viu este amor. Ela viu o laço de Miriam com Elara como uma fraqueza. Ofélia acreditava que as pessoas escravizadas não deveriam ter tais sentimentos. Pensava que o amor as tornava menos obedientes. Ela queria quebrar o espírito de Miriam completamente. Ofélia frequentemente ameaçava vender Elara, dizendo que a enviaria rio abaixo para outra plantação, um lugar conhecido pelo seu trabalho brutal. Cada ameaça era uma facada no coração de Miriam. Miriam trabalhava mais duro, tentava ser mais invisível, esperando manter a sua filha segura. Ela implorava e suplicava, com a voz suave, mas cheia de dor, para que Elara fosse poupada. Num dia quente de verão, Elara, sendo uma criança curiosa, tinha se aventurado demasiado perto do jardim de rosas preferido de Ofélia. Tinha colhido acidentalmente uma rosa, pensando que era bonita. Ofélia viu-a. O seu rosto endureceu. Os seus olhos azuis e frios estreitaram-se. Agarrou Elara com rudeza. Elara gritou, assustada. Ofélia arrastou a menina até Miriam na cozinha. A sua filha, sibilou Ofélia, arruinou o meu jardim. Ela é uma ladra. Miriam tentou explicar, pedir desculpa, mas Ofélia não quis ouvir. O que Ofélia fez a seguir quebrou Miriam completamente. Ofélia não chicoteou Elara. Em vez disso, ela castigou Elara de uma forma que visava diretamente o coração de Miriam. Ofélia levou Elara e, na frente de Miriam, forçou a menina a esfregar os pisos enlameados do canil com as suas mãos nuas durante dias. As pequenas mãos de Elara ficaram em carne viva e ensanguentadas. Miriam observava, com as suas próprias mãos atadas. Ela não podia ajudar. Só podia ver a sua filha sofrer, forçada a ver a dor, a cheirar o sangue. Mas Ofélia não tinha terminado. Para torcer ainda mais a faca, Ofélia fez Miriam preparar um banquete especial naquela noite. Ofélia sentou-se à mesa, comendo a comida rica que Miriam tinha cozinhado. Enquanto comia, Ofélia fez Miriam ficar de pé ao seu lado. Ela forçou Miriam a observar o sofrimento de Elara através da janela. Olhe, Miriam, disse Ofélia com a voz suave e cruel. Olhe para o que a sua filha tola se tornou. É isto que acontece quando se educa uma ladra. Os olhos azuis claros de Ofélia brilhavam com uma alegria sombria. Ela bebeu do seu copo de vinho. Depois olhou para Miriam. E você, Miriam? Você observa, assim como eu a observo. A visão de Elara, pequena e a sofrer, as suas lágrimas a cair, as suas mãos a sangrar, quebrou Miriam. Não era apenas a dor, eram os olhos de Ofélia. Aqueles olhos frios e azuis, observando o sofrimento de Miriam, desfrutando-o, julgando-o. Aqueles olhos tinham visto a dor de Elara e encontrado prazer. Aqueles olhos tinham olhado para o amor de Miriam e zombado dele. Naquele momento, Miriam sentiu algo estalar dentro dela. Todo o medo, toda a tristeza, toda a raiva, transformaram-se numa pedra fria e dura no seu peito. O rosto de Miriam não mostrava nada. As suas mãos ainda se moviam, limpando a cozinha, preparando-se para o dia seguinte. Mas por dentro, Miriam já não era a mesma pessoa. A Miriam que esperava, que temia, que amava, tinha desaparecido. No seu lugar estava uma resolução tranquila e profunda. Um plano começou a formar-se na sua mente, claro e terrível. Ela deixaria de ser uma vítima. Ela deixaria de observar. E os olhos de Ofélia
aqueles olhos cruéis e julgadores, nunca mais observariam. Miriam continuou a cozinhar, continuou a servir. Ela trabalhava como sempre, mas com um novo propósito. Estava calma, quase em paz. Movia-se pela casa como um fantasma invisível. Mas agora ela estava a observar. Observava as rotinas de Ofélia, observava os seus hábitos, estudava a forma como Ofélia comia, como bebia, os momentos em que estava sozinha, a cozinha com as suas panelas e frigideiras, as suas facas afiadas e líquidos borbulhantes, tornou-se o novo tipo de igreja de Miriam. Era um lugar para uma oração sombria e terrível. Miriam começou a recolher coisas, um pó sonífero especial e forte do médico dos escravos, destinado a animais, mas suficientemente forte para uma pessoa. Uma faca nova, muito afiada, uma usada para cortar carne, mas agora destinada a um tipo diferente de tarefa. Ela escondeu estas ferramentas cuidadosamente, sabendo que um único erro significaria o seu próprio fim. Mas ela já não se importava com o seu próprio fim. Tudo o que importava era o acerto de contas. Tudo o que importava era parar aqueles olhos cruéis e azuis. Miriam sabia que Ofélia adorava os seus guisados ricos e espessos, especialmente um feito com vegetais frescos e carne temperada. Ofélia frequentemente pedia-o em noites frescas. Miriam esperou por uma noite assim. Esperou pela oportunidade perfeita. O seu coração batia com um ritmo lento e constante, não de medo, mas de propósito. Se ainda está conosco e compreende a profunda dor que pode levar a um ato tão desesperado, comente Miriam abaixo. Deixe-nos saber que está a ouvir estas verdades importantes e difíceis. Então chegou a noite. Uma tempestade formava-se lá fora, tornando o ar espesso e pesado. Um leve arrepio veio com a noite e Ofélia pediu o seu guisado favorito. Miriam assentiu com o rosto inexpressivo. Ela preparou o guisado com cuidado extra, fazendo-o cheirar ainda mais delicioso do que o habitual. Colocou cenouras frescas, batatas tenras e ricos cortes de carne. Enquanto o guisado fervia lentamente, Miriam, cuidadosa e silenciosamente, adicionou o forte pó sonífero à tigela de Ofélia, apenas o suficiente para a fazer dormir profundamente, sem acordar. Mais tarde, naquela noite, depois de todos os outros estarem a dormir, Miriam rastejou até ao quarto de Ofélia. O senhor estava fora em negócios. Ofélia estava sozinha, a dormir profundamente por causa da poderosa droga. A sua respiração era lenta e profunda. Miriam ficou de pé, sobre a cama. Olhou para o rosto de Ofélia, pacífico no sono. Mas mesmo assim, Miriam ainda conseguia ver aqueles olhos azuis cruéis, observando Elara sofrer, zombando do seu amor. Miriam não hesitou. As suas mãos estavam firmes. Com a faca afiada, ela fez o seu trabalho. Foi rápido, preciso e terrível. Ela tirou os olhos de Ofélia. Eram imóveis e azuis. Mas agora não podiam observar, não podiam julgar. Já não eram os instrumentos da crueldade de Ofélia. Miriam segurou-os na mão por um momento. Eram surpreendentemente macios, ainda quentes. Então, Miriam regressou à cozinha. O guisado do jantar ainda estava quente no fogão. Com o mesmo rosto calmo e impassível, Miriam adicionou os olhos de Ofélia ao guisado. Ela mexeu-os, deixando-os afundar no líquido rico e escuro. Deixou-os ferver lentamente, suavemente, misturando-se com os cheiros de carne e especiarias. O cheiro na cozinha mudou. Tornou-se uma mistura de algo saboroso e algo metálico, algo nauseantemente doce e profundamente errado.
Miriam ficou de pé sobre a panela, observando o guisado borbulhar. Não sentia nada, nenhuma alegria, nenhuma tristeza, nenhum medo. Apenas um estranho e vazio silêncio. Ela tinha feito. Tinha tirado o poder de Ofélia de observar, de julgar, de magoar. Tinha feito daqueles olhos parte da própria coisa que Ofélia adorava comer. Na manhã seguinte, Miriam serviu o guisado ao pequeno almoço, como Ofélia tinha planeado para uma refeição familiar especial. O Sr. Elias tinha regressado mais cedo, juntamente com alguns convidados importantes. Todos comeram o guisado, elogiaram a culinária de Miriam, dizendo que era o melhor guisado que ela alguma vez tinha feito. Miriam permaneceu ali, em silêncio, servindo-lhes mais. Observou-os comer, o seu rosto uma máscara. Viu os seus sorrisos felizes, as suas barrigas cheias. Ninguém sabia, ninguém desconfiou. Mais tarde, naquele dia, a criada encontrou o corpo de Ofélia na sua cama. Os seus gritos rasgaram a manhã pacífica. A plantação irrompeu em caos. O Sr. Elias correu, o seu rosto empalidecendo de horror. O xerife foi chamado. Vieram médicos, encontraram os olhos em falta. Uma terrível e fria compreensão lentamente surgiu em Elias. Ele lembrou-se do guisado, lembrou-se dos pedaços estranhos e macios que tinha comido. Miriam foi encontrada na cozinha, calma, limpando uma panela. Ela não fugiu, ela não se escondeu. Quando a arrastaram, ela não ofereceu palavras, nem luta. O seu silêncio foi a sua resposta. Os seus olhos continham um conhecimento profundo e vazio. Ela foi julgada rapidamente. O júri, composto por homens brancos, via apenas uma selvagem, um monstro. Não viram os anos de dor, o espírito quebrado. A mãe cuja filha foi tirada. Chamaram-na de demônio. Miriam foi condenada à forca. No dia da sua execução, toda a plantação foi forçada a assistir. Miriam caminhou para a forca com passos firmes. Olhou para os rostos, tanto brancos quanto negros. Os seus olhos estavam imóveis e quietos. Perguntaram-lhe se tinha alguma última palavra. Ela abanou a cabeça. O seu silêncio foi mais alto do que qualquer grito. Foi uma declaração. A corda apertou e a sua vida terminou. Mas a sua história acabara de começar. Diga-nos se tivesse vivido a vida de Miriam, se tivesse visto o seu filho sofrer por causa de tamanha crueldade, teria escolhido o mesmo caminho? Comente sim ou não abaixo. A história de Miriam não pôde ser enterrada com ela. Espalhou-se pelos alojamentos dos escravos em sussurros, tornou-se uma lenda, um conto folclórico sombrio contado em voz baixa ao redor de fogueiras secretas. Para os escravizados, Miriam não era apenas uma assassina. Ela era um espírito de vingança. O seu ato terrível mostrou-lhes que mesmo os senhores mais poderosos podiam ser tocados pelo medo. A sua história deu-lhes um conforto amargo, um senso de justiça retorcida. Para os senhores brancos, Miriam tornou-se um novo tipo de fantasma. Eles olhavam para a sua comida com suspeita. Preocupavam-se com as mãos silenciosas que os serviam. A lenda do guisado que vê assombrava o seu sono. A plantação Thibodeau, outrora orgulhosa, caiu em ruínas. Os campos ficaram selvagens. A grande casa permaneceu vazia, cheia de sombras escuras e ecos de gritos. O nome de Miriam tornou-se uma canção de desafio baixa e lenta. Era um lembrete de que, mesmo na mais profunda escuridão, o espírito humano, quando levado ao limite, podia encontrar uma forma terrível e poderosa de reagir. A sua história lembra-nos que a crueldade extrema pode criar atos extremos.
lembra-nos o verdadeiro e sombrio custo de um sistema que tirou a humanidade das pessoas. É uma lição gravada no sabor de um guisado, um sabor que ninguém jamais poderia esquecer. Se esta história ficou consigo, por favor, curta este vídeo, partilhe-o com outros e subscreva o nosso canal. Ajude-nos a garantir que estas histórias ocultas nunca sejam esquecidas. O terror na plantação Thibodeau tinha apenas começado. O Sr. Elias, outrora barulhento e cheio de raiva, tornou-se uma sombra. O seu rosto estava sempre pálido. Ele não conseguia esquecer o guisado, o sabor rico, os pedaços macios que tinha comido. Uma doença crescia nele, não apenas no seu corpo, mas na sua mente. Ele frequentemente saía correndo da mesa de jantar, agarrando o estômago. O cheiro de qualquer guisado o fazia sentir-se mal. Ele via os olhos azuis, frios de Ofélia em todo o lado, em cada canto escuro. Ele começou a beber muito. Gritava durante o sono, chamando o nome de Ofélia, às vezes o de Miriam. A grande casa, outrora cheia de risos e exigências, agora ecoava com os seus gritos solitários. Era como se a própria casa se lembra. Sim. Os campos de cana-de-açúcar, antes cuidadosamente tratados, começaram a ficar selvagens. As ervas daninhas tomaram conta. Ninguém mais cuidava deles como antes. Os escravizados trabalhavam devagar, em silêncio, observando o seu senhor desmoronar-se. Eles viam aquilo como a vitória de Miriam. O espírito dela, acreditavam. Agora andava pela terra. Tocou Elias, deixando-o louco. Contaram novas histórias de Miriam, adicionando detalhes à sua lenda. Diziam que o fantasma dela, às vezes, cozinhava na cozinha vazia. Um cheiro estranho, doce e metálico flutuava da casa grande à noite. Era o cheiro do guisado que vê. A jovem Elara ainda estava na plantação. Agora era órfã. A sua mãe tinha ido embora. A sua senhora estava morta. Ninguém parecia saber o que fazer com ela. Era apenas mais uma criança perdida numa fazenda arruinada. Mas Elara não era apenas uma criança qualquer. Ela tinha visto a dor da sua mãe. Sentira as suas próprias pequenas mãos sangrar. Tinha visto o olhar duro nos olhos de Miriam momentos antes de tudo mudar. Elara carregava a história da sua mãe no seu próprio coração. Ela movia-se pelos aposentos como um fantasma, silenciosa e vigilante. Os seus olhos suaves não perdiam nada. Ela via o medo do Sr. Elias. Ela ouviu os sussurros dos outros escravizados. Eles olhavam para ela de forma diferente agora. Viam a filha de Miriam, a mulher que ousara retaliar. Um dia, o Sr. Elias chamou por Elara. Os seus olhos estavam arregalados e selvagens. Apontou um dedo trêmulo para ela. Tu, ele guinchou com a voz rouca. Tu és a filha dela. Ele acreditava que Elara carregava o mal de Miriam dentro dela. Ele via-a como um lembrete vivo do seu horror. Ele não suportava olhá-la, mas sentia-se atraído por ela de uma forma terrível. Ele não a vendeu. Em vez disso, fê-la trabalhar na casa, sempre perto dele. Ele queria mantê-la por perto para entender a loucura, a que o dominava. Ele pensou que a presença dela explicaria, mas Elara permaneceu em silêncio. Esfregava o chão, lavava a louça, olhava para ele com aqueles olhos suaves e gentis. Aqueles olhos não continham julgamento, apenas uma tristeza profunda e silenciosa. Este silêncio deixou Elias ainda mais assustado. Ele via a calma de Miriam
na quietude de Elara. Sentia o propósito inabalável de Miriam nos movimentos gentis de Elara. As noites pioraram para Elias. Ele jurava que ouvia a voz de Ofélia. Às vezes, ele achava que sentia o cheiro de rosas, as favoritas de Ofélia. Então o cheiro mudava, nauseantemente doce, como carne velha. Ele começou a perder completamente a razão. Falava sozinho, discutia com as sombras, ficava horas a olhar para o retrato vazio de Ofélia no salão principal. A plantação começou a desmoronar-se rapidamente. Os feitores lutavam, as pessoas escravizadas trabalhavam menos. Eles reuniam-se em segredo, partilhando histórias de Miriam. Falavam de um dia que viria. A própria casa grande parecia chorar. A tinta descascava dos altos pilares brancos. As venezianas pendiam tortas. As varandas amplas gemiam ao vento, como ossos velhos. Até o ar lá dentro parecia diferente. Era pesado. Sempre frio em alguns quartos. Mesmo no calor da Louisiana. Carregava o fraco e velho cheiro a medo e a outra coisa, algo metálico e errado. Elias ficou mais magro e mais fraco. Parou de sair do seu quarto. Os empregados da casa tentaram cuidar dele, mas ele os afastava. Não confiava em ninguém. Ele comia apenas pão seco e água, temendo toda a comida cozinhada. A memória do guisado era um veneno na sua alma. Ele se autoflagelava com fome, lenta e terrivelmente. Certa manhã, a criada da casa encontrou-o. Ele estava na sua cama, a olhar fixamente para o teto. Os seus olhos estavam bem abertos, congelados de medo. Ele estava morto. A sua boca estava aberta, como se tivesse tentado gritar uma última vez. Mas nenhum som tinha saído. A casa estava silenciosa, demasiado silenciosa. A sua morte não trouxe paz, trouxe mais medo. Agora, tanto o senhor quanto a senhora tinham partido. A plantação era um lugar de fantasmas e sombras. A própria terra parecia suspirar de alívio. Depois, com uma tristeza mais profunda. Após a morte de Elias, a plantação caiu em total ruína. Nenhum novo senhor veio reclamá-la. Ninguém queria viver num lugar tão amaldiçoado. O nome Thibodeau era uma marca de pavor. Elara, agora sem quaisquer laços com a casa, simplesmente foi embora. Ninguém a impediu. Ninguém sequer a viu partir. Ela desapareceu nas profundas terras verdes da Louisiana, levando consigo as suas memórias silenciosas. O seu destino é um mistério. Encontrou ela a liberdade? Encontrou a paz? Ou a história de Miriam, o ato terrível da sua mãe, seguiu-a como uma sombra? A grande casa permaneceu vazia durante anos. Os campos de cana-de-açúcar tornaram-se uma densa selva. Trepadeiras escalaram os altos pilares brancos. Janelas estilhaçadas, como olhos a chorar lágrimas quebradas. Viajantes, às vezes, viam a casa de longe. Contavam histórias da forma escura contra o céu. Diziam que era um lugar de mal, um lugar onde espíritos ainda andavam. Moradores locais, negros e brancos, evitavam a estrada que levava às ruínas de Thibodeau. Falavam de luzes estranhas, de fracos gritos levados pelo vento. Diziam que o cheiro de guisado às vezes enchia o ar. Não um cheiro saboroso, mas aquele cheiro nauseantemente doce, metálico e errado. Era o guisado de Miriam, sussurravam. Os olhos de Ofélia, ainda a observar, ao longo dos anos, as histórias mudaram e cresceram. Miriam já não era apenas uma mulher. Era uma força vingativa, ligada à terra. Ela era o espírito de cada pessoa escravizada
que tinha sofrido lá. O seu ato de horror tornou-se um ato de justiça sombria. Mostrou que a terra se lembra. Mostrou que mesmo os mais indefesos podiam encontrar uma maneira de fazer a sua dor ser sentida. As Sier e Ananças eram avisadas para não brincar perto do antigo lugar Thibodeau. Miriam vai apanhar-vos, diriam as mães. Não uma ameaça, mas um lembrete. Um lembrete do que acontece quando a crueldade vai longe demais. As ruínas tornaram-se um monumento a uma verdade esquecida. Uma verdade sobre a violência da escravidão. Uma verdade sobre a força desesperada do amor de uma mãe. A grande casa desmoronou-se lentamente. O telhado cedeu. As varandas caíram. Mas a cozinha, diziam alguns, permaneceu intocada por muito tempo. O fogão de ferro permaneceu firme. E às vezes, as pessoas juravam, um calor fraco podia ser sentido perto dela. Um calor que prometia uma panela a ferver. Um calor que falava de uma refeição escura e terrível. Décadas passaram. A guerra civil veio e foi, trazendo o fim da escravidão. Mas os fantasmas da plantação Thibodeau permaneceram. A liberdade tinha chegado, mas não a paz a essa terra. A terra guardava os seus segredos. O solo era rico, mas tinha absorvido demasiada dor. O vento sussurrava através da erva alta, carregando as velhas tristezas. Novas famílias tentaram cultivar a terra ao redor, mas as suas colheitas nunca prosperaram verdadeiramente. Os seus animais adoeciam, ouviam sons estranhos à noite, sentiam mãos frias no escuro. Ninguém conseguia realmente estabelecer-se lá. A terra pertencia à sua história, pertencia a Miriam. E aos olhos vigilantes e julgadores de Ofélia, agora parte do próprio solo. A lenda do guisado de Miriam tornou-se parte do próprio ar naquela parte da Louisiana. Era uma sombra escura sob o doce cheiro de jasmim. Um arrepio sob o sol quente. Tornou-se um aviso de que alguns atos de crueldade são tão grandes que nunca podem ser verdadeiramente desfeitos. Eles vivem na terra, no ar, nas histórias que as pessoas contam. O espírito de Miriam, dizem alguns, ainda anda pelos campos, não para causar mal, mas para testemunhar, para garantir que o sofrimento e a justiça terrível nunca sejam esquecidos. Ela vigia a velha casa em ruínas. Ela guarda a memória da sua filha, Elara, e garante que ninguém jamais esqueça o verdadeiro sabor da vingança. O sabor de um guisado feito com o coração partido de uma mãe e os olhos cruéis e frios de uma senhora. Um sabor que ainda perdura, uma lição terrível e duradoura. É uma história sussurrada no escuro, uma história de dor e poder. Uma história que nos lembra as terríveis formas como os humanos podem tratar uns aos outros e as terríveis formas como podem reagir. A plantação Thibodeau já não existe, maioritariamente reclamada pela natureza. Mas a história, como uma raiz profunda, ainda perdura. Ela cresce mais forte a cada vez que é contada. Lembra-nos que a história não é apenas sobre datas e nomes. É sobre sangue e lágrimas. É sobre o espírito humano, levado ao seu limite. E é sobre o poder silencioso de uma mulher, uma mãe que encontrou a sua força nos lugares mais sombrios. Uma força que criou uma lenda, um aviso, uma marca duradoura no mundo. Então, quando ouvir o vento suspirar através de árvores antigas, ou sentir um cheiro estranho e doce no ar, lembre-se de Miriam, lembre-se do guisado,
lembre-se dos olhos. Lembre-se das histórias escondidas que exigem ser contadas. As histórias que se recusam a ser silenciadas mesmo pela morte. As histórias que continuam a assombrar a todos nós. Que a história dela seja um sussurro constante e arrepiante. Um lembrete de que alguns erros só podem ser respondidos com um terror inesquecível